Profissionais do IFPB, Priscila, aderiram à greve nacional dos servidores administrativos e docentes federais. Picuí, Patos, Cajazeiras, Souza, Guarabira, Campina Grande, Monteiro e João Pessoa fazem parte dos 8 campos paraibanos que já aderiram à greve nacional. O anúncio aconteceu após a realização de uma assembleia realizada no campus do IFPB de João Pessoa nesta terça-feira, quando, na ocasião, a proposta foi aprovada com 263 votos favoráveis. Nós iremos conversar agora no programa Olho Vivo com Enver José. Ele integra a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba. Enver, seja muito bem-vindo ao programa Olho Vivo. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da assembleia que foi realizada em João Pessoa, em que, com mais de 260 votos, a adesão à greve foi acatada pelos servidores do IFPB na Paraíba. Boa tarde. Boa tarde, José Dias. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectadores. Veja só, realizamos ontem uma assembleia em João Pessoa, em que, com 263 votos, aprovamos a greve dos servidores públicos na nossa capital, né? Foi o principal campus do IFPB que aprovou essa greve. Então era muito importante, foi muito importante ontem a decisão do campus de João Pessoa, porque é o campus que tem mais servidores públicos, mais professores, mais técnicos, né? Então é muito decisiva, né? Foi muito decisiva ontem a participação dos servidores, voltando de forma surpreendente, até a gente surpreendeu com a positividade em relação à greve, não é? Foi uma votação de 263 votos contra 15 votos e apenas 9 abstenções, né? Surpreendeu, inclusive, a própria diretoria do sindicato, né? Porque foi extremamente expressivo, mostrando a indignação dos servidores públicos diante do descaso, principalmente em relação à questão salarial. Veja só, estamos aí há 8 anos sofrendo com poucos reajustes no salário, né? É importante frisar que o governo atual, né, ele pouco tem culpa no cartório, né? Porque principalmente os governos anteriores não deram nenhum tipo de reajuste, né? O governo atual, ano passado, deu 9% de reajuste, esse ano não deu nada, né? E os governos anteriores, né, governo de Temer, governo de Bolsonaro, deram 0% de reajuste salarial. Então, assim, a gente está fazendo greve não por esse governo necessariamente, mas pelo acumulado dos anos em que se passou e que a gente não recebeu nenhum reajuste salarial. Obviamente, né, a gente tentou fazer uma greve em 2022, mas era final de pandemia, os servidores não aderiram a essa greve, né? A gente já estava sofrendo. No último governo, a inflação foi de quase 30%. A gente tentou fazer uma greve, mas como era um período de pós-pandemia, a categoria decidiu não aderir à greve, porque os estudantes iriam prejudicar muito a vida dos estudantes que estavam aí há 2 anos sem aulas presenciais. Então, a categoria, naquele momento, decidiu não realizar a greve, mas já fazia aí 6 anos que a gente não tinha nenhum tipo de reajuste salarial. Então, chegamos no momento em que, passados aí os 8 anos, recebemos apenas 9% do reajuste salarial, o que dá aí menos de 1% por ano, não é? Então a inflação esse ano, por exemplo, chegou quase na casa dos 5%, 4,5%. Então o governo atual está propondo 0% de reajuste, né, para esse ano do vencimento, para o próximo ano 4,5% e para o próximo 4,5%, né? E esse ano 0%. Então os servidores indignados com a situação decidiram, olha, não dá, a gente faz muito tempo que a gente tá sofrendo bastante, né? É muito congelamento salarial, é muita precarização. É importante frisar que nós somos uma categoria diversa, né? Tem servidores técnicos, né, que ganham aí 2 salários mínimos, né, até professores que ganham mais. Então é uma categoria diversa, uma categoria
precarizada, principalmente em relação aos servidores técnicos, né? Aqueles servidores que trabalham na assistência estudantil, os servidores que trabalham como psicólogo, como pedagogo. Então, esse pessoal técnico é o pessoal que está mais sofrendo com essa falta de reajustes salariais ao longo dos anos. Então, a gente está, inclusive, solicitando uma reestruturação de carreira para os técnicos e para os docentes, justamente para tentar reaver tudo que a gente perdeu durante tantos anos. Então, assim, é uma greve, os alunos até questionaram, né? Houve até questionamentos pelos estudantes lá do IFPB, por que fazer greve, né? A gente sabe que não é uma coisa que a gente gostaria de fazer, porque, de fato, prejudica o aluno, né? O aluno queria se formar, mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter condições adequadas para isso, e a gente precisa, por causa disso, ter um bom salário. Não adianta os servidores trabalharem mal remunerados, né? A gente precisa pagar as contas, os servidores precisam pagar os boletos, né? Então, a gente está fazendo greve por isso, e a gente pede a compreensão da comunidade, né? Dos pais, dos alunos, dos estudantes, né? Dizer que a gente quer sair o mais rápido possível dessa greve. Agora, o governo precisa atender às nossas reivindicações, né? Porque o que o governo propôs para nós esse ano foi apenas um reajuste no auxílio alimentação aí, que chega na casa dos R$300. Durante 8 anos sem reajuste salarial, o governo propôs para esse ano apenas um reajuste na alimentação. Então é muito pouco, inclusive que não atinge nem sequer os aposentados, porque é um auxílio para quem está na ativa, né? Os aposentados não ganham nada com isso. Então, assim, é uma situação delicada, principalmente para os estudantes, né, que a gente fica muito aflito. Nós defendemos a educação pública, a educação gratuita e de qualidade, né? E para isso os servidores também têm que ser bem remunerados. Faz parte da estrutura do IFPB ter servidores bem remunerados, né? Então, essa é a nossa luta, né? É uma luta que é uma greve, né? Uma greve incomoda, não tem jeito. Uma greve para incomodar, senão não seria greve. E é importante frisar que desde o ano passado a gente dialogou com o governo, vem dialogando, vem fazendo manifestação, tá? Foi o último suspiro nosso, está sendo realizar uma greve, tá? Então a gente já tentou muito diálogo, e está fazendo com que o governo aí, com essa verba que tá para aparecer de cerca de 20 bilhões de reais, faça aí o reajuste dos servidores públicos federais, né? Então é importante frisar que a gente está entrando em greve, os institutos federais, as universidades também estão entrando em greve, no Brasil tudo, os institutos federais já foram 119 unidades, nesse momento 119 unidades em 11 estados já estão programados para paralisar a partir do dia 3 de dezembro, tá? Então é uma greve nacional, não é uma greve local, e a gente pede sensibilidade do governo, e não só do governo, mas também do Congresso Nacional, que também tem responsabilidade também em fazer o nosso orçamento da União. Então é preciso destinar verbas para os servidores públicos federais, né? Se fala aí tanto em fechar as contas, mas é necessário fechar as contas também para os servidores públicos. A gente paga todo mês, né, boletos, contas, né? Então a gente precisa também de salário. Então o governo e o Congresso têm responsabilidade sobre esse orçamento e precisam atender a demanda aí dos servidores públicos federais, né? Como eu disse, né, uma greve, a gente não queria fazer greve, não gostamos de fazer greve, mas, infelizmente, a situação chega a um ponto em que, em 8 anos, você só receber 9% de reajuste salarial é muito pouco, é menos de 1% por ano. Então, nossos salários foram defasados durante vários e vários anos, não restando nenhuma alternativa. Então de forma aí, surpreendente até, né, para a nossa direção, a votação foi extremamente expressiva ontem, mostrando a indignação dos servidores perante essa situação salarial. Enver, todos os institutos federais da Paraíba vão aderir à greve também? Sim, todos os campos? Provavelmente sim, porque principalmente depois de João Pessoa ter aderido, os demais campos que faltam, hoje mesmo vou participar de uma assembleia
lá em Itaporanga, né, no Sertão, aí do Sertão. Então, no Sertão já Cajazeiras, Patos, Souza, hoje Catolé do Rocha já fez assembleia hoje, aprovando. Itaporanga hoje pela tarde também vai estar aprovando provavelmente essa adesão à greve, né? Então, assim, quando os campos maiores, principalmente os campos maiores, como João Pessoa, Campina Grande e Souza, eles aprovam a greve, os outros demais campos que ainda faltam fazer greve, eles também aderem a essa greve, né? Então, várias assembleias estão sendo realizadas e a adesão é provável de 100% de todo o IFPB.